viu? Não, olha, ficou não, está, não é? E vamos ficar com a Zona Oeste, por quê? Porque explodindo a Zona Oeste, a prefeitura aprovando prédios e prédios na Zona Oeste, sem antes resolver o problema viário. Nós temos hoje a Linneu de Moura, uma ponte, a ponte é um ponto de estrangulamento, o Flávio. E ela foi executada na época apenas como uma das pontes provisórias. Ela não é só o único acesso. Exato. Porque ali tinha um planejamento que também, aliás, tinha um planejamento espetacular dos japoneses e tudo mais, que no fim foi para o espaço. Então, veja bem, por falta de planejamento, nós deixamos todas as zonas da cidade absolutamente ilhadas. Isso é um absurdo. E a população sofrendo, não é? E carro, e mais carro, porque evidentemente não tem. Porque o Flávio costuma dizer aqui, eu já disse várias vezes aqui, só para terminar. São José chegou não, agora que você falou uma coisa, São José está com um carro para cada 2 habitantes. Você imagina? Altíssimo. Isso reflete o quê? Reflete que uma cidade onde se melhora o poder aquisitivo e não há transporte, eu tenho que usar o carro. Ninguém vai abrir mão do conforto. Sem contar o número de motos que cresceu assustadoramente no Brasil, então o sujeito ganha um pouquinho mais de dinheiro e fala, o quê? Vou pegar esse ônibus lotado? Não vou, eu vou comprar uma motinho e vou sair muito mais rapidamente do meu trabalho. Sardinha, né? Nós não estamos criticando quem compra automóvel nem quem compra moto, nós estamos criticando o seguinte, a falta de planejamento para antever que o automóvel está aí, até porque é o seguinte, não pode parar mais de fabricar automóvel. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Mas, Flávio, é o seguinte, o Jefferson não pode parar. Nesse caso é complexo. Você não pode parar de fabricar automóvel, sabe por quê? Precisa tirar o carro. Porque se você parar de fabricar automóvel, é uma roda viva. Se você parar de fabricar automóvel, você causa um desemprego impressionante. Mas tem outras coisas para fazer na vida. Flávio, mas não é isso que eu quero dizer, Flávio. Eu quero dizer o seguinte. Isso sim, né, Flávio? É isso, mudar o modelo. Você não pode achar que esse é o único modelo. Aliás, esse modelo já está chegando ao fim. Esse modelo de automóvel, nós não estamos no horizonte. Solução nenhuma. Nós não estamos no horizonte muito longo para isso. Esse é um modelo que está chegando ao fim, que vai se utilizá-lo até o esgotamento. Nas nossas cidades, por falta de planejamento, está se chegando já num ponto crítico. E eu acho o seguinte, todo mundo quer conforto, desde a pessoa mais simples ao mais rico, todos querem conforto. Claro. Então ninguém tem vocação para sofredor. No máximo quem torce aí para um time ou outro, né? Que nunca dá certo, né? Já teve a época do Corinthians, agora não é mais tanto. Mas é só com um time de futebol que a pessoa sofre. O resto ela quer conforto. Então, se não oferece conforto, ela vai dar a solução dela. E a solução dela é a mesma coisa da gambiarra na casa. A solução da pessoa sem um técnico é a solução desastrosa. A cidade ela vai ficando cada vez mais problemática. Cada um vai dar o seu. Flávio, qualquer pessoa, de uma empresa que não tenha planejamento de médio, já não digo de curto prazo, de médio e longo prazo. Né, Fernando? Não é que eu quero defender o público, mas eu percebo alguns amigos que estão trabalhando, você percebe que existe uma diferença muito grande entre o público e o privado. Até nós, no terceiro setor, numa ONG, quando eu tinha empresa de ar-condicionado, você tinha mais facilidade de conduzir. Na ONG já você tem que ter vários detalhes que também a velocidade não permite. Mas o poder público também tem um comando, tem um prefeito. E olha, eu vou dizer mais. Não é desculpa, mas de difundir uma coisa que passa todos os nossos temas. Nós temos que começar a difundir na sociedade. A nossa sociedade, a brasileira principalmente, segundo o próprio Darcy Ribeiro, que vai levar uns 300 anos para virar para ser entendido? Povo, né? Enquanto nós não viermos povo, nós somos indivíduos e indivíduos individualistas. Isso. Eu me dando bem, eu quero que o próximo se dane. Então nós temos que aprender a viver coletivamente. Enquanto a sociedade aqui não tiver uma visão que o coletivo está acima do meu interesse pessoal, do meu negocinho com o vereador, da minha malandragem, daquela quantidade de assessor que povoa a Câmara, que eu nunca vi uma Câmara crescer, parece fungo aquilo ali, né? Parece um negócio de fungo, vai crescendo, ela não cabe mais. Além de ela estar construída num lugar urbanisticamente totalmente incorreto, né? Alertado de todas as formas para aqueles vereadores e aprovaram maciçamente, foram lá e fizeram uma burrice urbana. Não contente com aquilo, eles fazem aquele fungo crescer. Ela já extrapolou por debaixo do viaduto, tá indo, e assessor que não acaba mais. Com tanto assessor, Flávio, como é que a gente pode ser tão incompetente assim? Flávio, eu vou dizer o seguinte a você. É por causa do individualismo, porque eu quero ser o esperto nessa história. Eu sou esperto, o resto que se dane. Flávio, eu queria só interromper você um minuto para dizer o seguinte: é preciso que de vez em quando, viu, Lincoln, a gente faça colocações aqui esclarecedoras. Quer dizer, de repente, Flávio,
de repente, o que acontece? Quem está ouvindo o nosso programa, de repente diz assim, eu já sei, é um grupo de oposição. Não é nada disso. Nós somos ambientalistas, nós estamos discutindo temas ambientais. Quer dizer, por exemplo, transporte coletivo. Eu já disse aqui várias vezes, quer dizer, não é solução, porque ficamos na mesma. Mas o prefeito Eduardo Cury, pelo menos enfrentou o problema da concorrência, da nova concorrência pública. Não enfrentou. Você vai me desculpar. Ele não Flávio, enfrentou. Ele não enfrentou. Aquilo ali foi a justiça que obrigou e tiveram que dar uma solução paliativa. Tá bom, mas se tivesse enfrentado, ele tinha aberto uma audiência pública geral para rediscutir a questão do transporte de São José. É a mesma coisa da legislação do uso do solo. Não, é a mesma coisa da legislação. Não, mas o que eu quero planejamento. Isso aí tudo é planejamento, sim. É fruto de planejamento. Se eu não planejo, as consequências são... Sim, mas de qualquer maneira, é preciso colocar o seguinte, que nós aqui não estamos, não estamos aqui para fazer oposição por oposição. Não. Quer dizer, nós estamos aqui comentando, não é verdade, os problemas e na verdade, é preciso que eu diga, e é a minha opinião, nós somos democráticos, ao menos enfrentou o problema. Pela justiça ou não, mas enfrentou, porque a justiça já tinha também pressionado prefeitos anteriores que não o fizeram. Na verdade, também a gente, como ambientalista, tem que falar que cada vez mais essas questões passam por uma Secretaria de Meio Ambiente e uma Secretaria de Meio Ambiente que a gente vê, por exemplo, o Oswaldo, que é um dos melhores técnicos da Prefeitura, estava no Meio Ambiente, já foi retirado de lá, voltou para a Secretaria de Planejamento. Nós temos, por exemplo, o William, que é o braço direito aí do secretário André, acumulando aí o que seria trabalho de 4, 5 pessoas. Então, ou seja, a gente vê uma Secretaria do Meio Ambiente carimbando processos ali no dia a dia e não tem condições de fazer o quê? Também um planejamento junto com a Secretaria de Planejamento e seguir em questões macro. Você tem só um dia a dia Sim. dos funcionários e não consegue dar vazão às reivindicações da própria Prefeitura, o que dirá então da população. O Lincoln, o prefeito tem o mérito de criar a secretaria, mas só que não é prioridade. Basta ver no cômputo geral do orçamento qual é a verba que tem a Secretaria de Planejamento. Na verdade, cada vez mais se exige, né? As próprias outras secretarias precisam da Secretaria do Meio Ambiente, porque as leis ambientais hoje são cada vez mais rigorosas, mas a gente não tem o aparelhamento de fiscalização e de número de funcionários suficiente. Então a gente acaba tendo também esse outro gargalo. Mas, Flávio, só para a gente entrar para um pequeno intervalo, são 8h45, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando o programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras, Governo Federal, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Planeta Diário FM.